tem uma palavra para a sua vida nessa noite. Amém. Para que você possa se desligar de todos os problemas, preocupações, desligar de todas as distrações e abrir o seu coração para a palavra de Deus nessa noite. Josué capítulo 1. Quem encontrou, diga amém. Amém. A palavra de Deus diz assim, eu vou ler do 1 ao 9, tá? Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Nun, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo esse povo, e entra na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o Mar Grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não deixarei nem o abandonarei. Seja forte, seja corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais deles. Então somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele de dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo aquilo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Não foi eu que ordenei, seja forte e corajoso. Não tenha medo nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Amém. Amém. Deus tem uma palavra profética para a sua vida hoje. Uma palavra de direção. Uma palavra para te dar ânimo nos dias de hoje. Você crê? Amém. Então feche os olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Pai, que o Senhor nos trouxe aqui essa noite. Nós abrimos o nosso coração para a sua palavra. Nós colocamos o seu olho, os nossos olhos da sua palavra, os nossos ouvidos atentos ao que o Senhor quer falar. Fala conosco, tira toda a distração nossa, que a gente mantenha o foco no que o Senhor deseja falar para nós. Espírito Santo, haja, tenha liberdade nas nossas vidas, nesse lugar, nesta noite, papai. Amém. Que a gente saia daqui transformado pelo teu agir, pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. 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 Eu falei que Deus tem uma palavra para a sua vida. E que palavra é essa? Prepare-se agora, passa este Jordão e entre na terra prometida, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Você crê? Amém. Sabe que eu estava lendo essa palavra e eu achei muito interessante que Deus escolheu Josué para liderar uma nação, a sua nação, para entrar na terra prometida. E se a gente parar para pensar, o que a Bíblia diz sobre Josué? Josué era filho de Nun. Quem era Nun? Nun não era ninguém importante. Pelo contrário, não só é conhecido porque ele foi filho de Josué, porque ele era pai de Josué, senão nem na Bíblia ele era citado.
Não bastasse isso, o que a Bíblia diz que era o cargo de Josué? Auxiliar. Em outras versões, servidor. Aí eu te pergunto, Josué por acaso era alguém de destaque? Está escrito na sua Bíblia que Josué era governador de algum lugar, que ele era líder de alguma coisa, que ele era chefe de alguém, que ele era algum sacerdote importante, algum profeta? Não. Ele não era filho de ninguém importante. Ele não tinha nenhum cargo importante. Mas Deus escolheu ele para ser um homem que liderou uma nação a tomar posse da promessa daquela nação. Glória a Deus. E aí, nós não estamos falando de tomar posse em qualquer lugar, não. A Bíblia descreve como o território de vocês irá do deserto até o grande rio, o rio Eufrates. Irmãos, hoje, né, com a tecnologia que a gente pode falar, nossa, Israel é pequenininho, mas para aquela época, há 3.400 anos atrás, era um território gigante. Então Deus, Ele não precisa que você seja de nenhuma família importante. Ele não precisa que você ocupe um cargo de destaque para fazer o que Ele quer fazer na sua vida. Amém. Ou por acaso a gente se esquece do que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26, 27, 28 e 29. Onde o apóstolo Paulo escreveu para nós assim: irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Amém. A fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Amém. Amém? Amém. Amém? Amém. Portanto, irmãos, nunca se limite a pensar: ah, porque eu não tenho muito dinheiro, ou porque eu não tenho dinheiro, ou ah, porque eu não vim meus pais, minha família, não vim de família nobre, de família importante. Ah, porque eu não tenho um cargo, uma notoriedade, nenhuma posição de destaque. Nunca. Porque eu te lembro, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes e desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Amém. Amém? Amém. Então, assim como Deus falou a Josué, prepare-se agora, passe este Jordão e entre na terra que vou dar aos filhos de Israel. Deus fala para você agora, prepare-se agora, passe esse Jordão e entra na terra prometida. Uma coisa que eu quero destacar, começar dizendo sobre o que Deus falou a Josué, é que Deus começa falando assim: Moisés, meu servo, é morto. É como se Deus falasse para Josué: Josué,
agora é com você. Não adianta você olhar para trás, não adianta. Agora não tem Moisés para recorrer, agora não tem Moisés para pedir para subir o monte e falar comigo, agora é com você. Não é responsabilidade, eu estou colocando sobre você. Glória a Deus. E assim como Deus falou para Josué, Deus fala para mim e para você nessa noite. Agora é com você. O que eu tenho para fazer na sua vida não vem isento de responsabilidade. A promessa que eu tenho sobre a sua vida não vem isento de responsabilidade. Não adianta olhar para trás e procurar dividir a responsabilidade com outra pessoa. A responsabilidade está com cada um de vocês. Amém. Deus tem um propósito, mas não isento de nós. Temos responsabilidade. Glória a Deus. E o propósito de Deus, a terra prometida, para mim, para a sua vida, ela tem a ver com pessoas. Repare que Deus falou para Josué o quê? Passa esse Jordão, você e todo este povo, e entra na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Ou seja, Deus não falou para Josué, pega você, sua esposa, seus filhos e vai para esse lugar. Não, você e todo este povo. Amém. Como é que a gente pode contextualizar isso com a nossa vida? O plano de Deus para as nossas vidas tem a ver com pessoas, porque às vezes a gente tem, é natural, planos às vezes egoístas, planos às vezes egocêntricos, mas o plano de Deus para mim, para a sua vida, tem a ver com a gente abençoar pessoas. Amém. Deus nos chama a falar do amor dele, do evangelho, dessa graça maravilhosa que a gente recebeu. Deus nos chama, como ele falou lá em Mateus 5, a ser sal dessa terra, luz deste mundo. Amém. Nós, as coisas desprezadas do mundo, agora somos chamados, segundo o evangelho, para ser sal da terra e luz desse mundo. Amém. E é o que eu estou falando, você não precisa pensar, mas eu sou tão pequenininho, mas Deus é grande. Amém. Sim, Deus. E nós fomos chamados para amar as pessoas que estão ao nosso redor. Jesus, o maior exemplo de amor, Deus é amor, Ele nos chamou para amar. E que desafio gigante é esse? Porque às vezes a gente é levado a lugares, a gente convive com pessoas que a gente fala, Deus, me ensina a amar essas pessoas. Porque eu naturalmente não consigo. Mas Deus nos chamou para ser essa sal dessa terra, luz desse mundo, transbordar esse amor que Ele deposita em nós, essa graça que Ele deposita em nós. Amém. Não foi isso que Jesus ensinou? Pregar esse evangelho aonde a gente está inserido. Não foi isso que Jesus falou lá em Mateus 28:19? Ide Por todo mundo. façam discípulos de todas as nações. Ou em Marcos 16:15, vão por todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Então, existe sim um plano de Deus para a sua vida. Amém. Creia nisso, existe. Amém. Existe. Mas tem a ver com você pegar esse amor que Ele deposita em você e amar as outras pessoas e falar que Deus ama elas, falar desse evangelho que transforma, que cura, que liberta. Amém. Amém? Amém. Sabe, às vezes a gente está falando aqui sobre terra prometida, que a promessa de Deus é que a gente abençoe outras pessoas, e às vezes você não consegue enxergar o todo da promessa de Deus para a sua vida. Mas daí eu lembro o seguinte: Jesus falou que os que nascem de novo, e eu creio que eu estou diante do povo que nasceu de novo, então, Amém. são como o vento.
O vento sopra onde quer. Ninguém sabe de onde vem, ninguém sabe para onde vai. E sabe, irmãos, eu senti, no meio dessa palavra, dar um testemunho de uma coisa que aconteceu. A gente lá na minha empresa faz culto todo mês. E é uma empresa, é uma imobiliária, que pode chegar a pessoa a qualquer momento. Mas a gente para o que a gente está fazendo uma vez por mês para fazer o culto. E no meio de janeiro nós estávamos fazendo um culto. E aí o que aconteceu? Estamos lá cultuando a Deus, normal, igual nós estamos aqui, né? Oração, louvor, palavra. Entra uma pessoa na imobiliária do escritório, fica na avenida assim, aí entrou uma pessoa. E aí eu falei, não, continua o culto aí, gente, eu vou lá. Eu fui lá. O povo continuou. Nós estávamos uns 8 irmãos, mais ou menos. Não lembro o número exato, mas mais ou menos. Eles continuaram lá, eu fui lá. Aí o cara falou assim, porque eu quero trabalhar aqui. Eu falei, tá bom, senta aí, daqui a pouco eu te atendo. Deixei ele lá na recepção, voltei pro culto, continuando normal o culto. Beleza. Acabou o culto. A pessoa não sabia que estava tendo culto. Não estava aquele culto barulhento, assim, entendeu? Aí beleza, cada um vai tomar uma água, um café, vai no seu lugar, falar no telefone. E aí eu chamei ele, como ele queria trabalhar lá, então é uma entrevista. Preciso saber, né? Quem é você? O que você faz? O que você já trabalhou? E o homem gostava de falar, ele ficou uns 30 minutos falando. Aí eu queria chegar onde eu queria chegar. Falei assim para ele, mas o que você faz na sua vida pessoal, assim? Qual que são seus hobbies? Né? Eu não gosto de contratar gente que tem a cabeça muito diferente da nossa, né? Ele não precisa ser evangélico, mas pelo menos tem princípios parecidos, né? Aí ele não falava o que eu queria ouvir. Eu falei, não, mas qual que é a sua religião? Eu fui, pá, direto assim, né? Aí ele falou assim, não, porque às vezes eu vou na igreja, às vezes eu vou no centro espírita. Aí Deus, falei, agora vai chegar onde eu quero. E deixei ele falando da separação dele, não sei o que, tá. Deixei, eu falei assim, ó, deixa eu te falar uma coisa. Não era a vontade de Deus a separação da sua vida. Deixa eu te falar outra coisa. Eu era espírita. Quando eu tive um encontro com Jesus, foi assim, foi assim, tá? Eu comecei, né? Aí eu senti, né? Esse homem começar a ser tocado, que a palavra de Deus é o poder de Deus. Amém. Você só precisa falar da palavra de Deus. O resto Deus faz. Aí o que aconteceu? Eu falei, agora eu vou fazer apelo. Falei, você quer se arrepender dos seus pecados hoje? Confessar Jesus como Senhor, único Senhor e Salvador da sua vida. E esse homem começa a chorar. Glória a Deus. E aí, ele falou, eu quero. E aí nós fizemos uma oração. E ele fez a oração, se arrependendo dos pecados, confessando Jesus em lágrimas. E aí eu falei com ele, né? Uns dias depois. Porque eu quero saber, né? Se ele está indo na igreja, ele falou que foi e tudo. E aí ele falou assim, ó. Sou imensamente grato, ele falou no WhatsApp para mim, pelo seu carinho, pela atenção, por esse espírito tão bonito de cuidado e amizade que o Senhor demonstra com tanta naturalidade. É muito especial sentir esse apoio, essa abertura, sempre acompanhado de respeito, generosidade, fé.
É que aqui eu estou lendo que ele escreveu, mas ele mandou um áudio antes de 4 minutos, que daí não vai dar para eu falar para vocês. Mas antes ele falou assim, que Deus mudou a vida dele a partir daquele dia. Glória a Deus. Então, o que eu quero dizer? Quando em 2017 eu me converti, as coisas vão acontecendo na nossa vida. A gente não sabe exatamente para onde Deus vai nos levar. Eu não sabia que eu ia ter uma imobiliária em Jaguariúna, mas a gente vai caminhando. É como Deus falou para Abraão: vai para a terra que eu te mostrarei. Ou seja, a gente não precisa saber exatamente a terra prometida de Deus, mas a gente precisa ser responsável de caminhar na vontade de Deus. Agora, vamos voltar um pouquinho aqui. Deus falou para nós, no começo dessa palavra. Falou o que mesmo? Prepare-se agora, passe este Jordão e entre na terra prometida. Bom, até agora a gente só falou de não precisamos ser ninguém importante para entrar na terra prometida, né? A terra prometida tem a ver com o que Deus vai fazer na sua vida para abençoar pessoas. Agora, a gente não falou nada sobre prepare-se e passe esse Jordão. E se tratando de preparar-se, Deus falou algumas coisas para Josué. Deus falou como ele poderia se preparar. Deus falou: ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida, assim como estive com Moisés, estarei com você, não deixarei nem o abandonarei. Ou seja, é como se Deus falasse: você vai vencer todas as batalhas, mas não é pela tua força, é porque eu estarei contigo. Amém. E Deus continua no versículo 6 até o versículo 9: seja forte e corajoso. Amém. Porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi a dar aos pais deles. De novo, tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, para que seja bem sucedido onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele de dia e de noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Não foi isso que eu ordenei? De novo, seja forte e corajoso. Deus falou para Josué que ninguém poderia resisti-lo todos os dias da vida dele, mas não vem isento de falar pelo menos 3 vezes: seja forte e corajoso, seja forte e muito corajoso. Não foi isso que eu te falei? Seja forte e corajoso. Amém. Deus fala para a gente: prepare-se, sendo forte e corajoso. Forte, porque com certeza eu e você teremos momentos que a gente vai esquecer da promessa de Deus, que a gente vai querer desistir de tudo. Tem momentos que a gente faz planos, mas os planos não acontecem da forma que a gente gostaria. Há momentos que a gente olha os obstáculos e fala: eu não dou conta, é impossível. Às vezes a gente até tem fé, mas as pessoas ao redor falam para a gente:
não vai dar certo. É impossível. Por isso que Deus fala para a gente, seja forte. Não somente forte, mas seja muito corajoso. Gente, Josué, ele viveu coisas que são muito difíceis de viver. Esse homem viveu em batalhas, que viu homens guerreiros de Israel morrendo em batalhas. Esse homem recebeu uma ordem de Deus de matar uma família, eliminar uma família do meio de Israel. Ou por acaso você não conhece a história de Acã, que pecou contra o Senhor, e Deus falou para ele, para Josué, eliminar a família de Acã do meio do povo. É necessário coragem para entrar na terra prometida. Amém. É necessário, às vezes, entrar no território inimigo. É necessário coragem. Sem coragem, é impossível viver a promessa de Deus. Sem ser forte, é impossível viver a promessa de Deus. E eu tenho certeza que enquanto eu falo, você assimila isso. Você lembra-se de momentos em que você pensou em desistir de tudo. De momentos que você fala assim, eu não tenho coragem para enfrentar isso. Mas Deus prometeu. E Deus é fiel para cumprir. E as coisas, e eu pergunto para você, a mesma pergunta que Deus fez para Abraão: por um acaso existe alguma coisa impossível para Deus? Existe? Não. Então seja forte e muito corajoso. Amém. Deus também fala para Josué: obedecer a lei. Tenha cuidado de fazer tudo conforme a lei que eu dei a Moisés. Amém. Não se desviar dela nem para a direita, nem para a esquerda. Ou seja, é para, quem disse que tem a ver comigo com você, é para a gente obedecer essa palavra. E obedecer essa palavra significa que quando tem alguma coisa no seu celular que não é para você ver, não é para você ver. Quando tem algum momento que é difícil falar a verdade, é para você falar a verdade. Quando você está numa rodinha que alguém faz uma piada de mau gosto, não é para rir, para agradar os outros. É obedecer em qualquer circunstância a palavra de Deus. Não se desviar dela, nem para a direita e nem para a esquerda. Amém. Mas não só isso. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medita nele de dia e de noite, para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você será bem sucedido. Então você prosperará. Irmão, Deus já fez tudo. Deus já entregou o Filho dele, Jesus Cristo, na cruz do Calvário, para a gente ter livre acesso a Ele, para a gente ter vitória em todas as circunstâncias. Deus já inspirou homens a escrever a sua palavra. A única coisa que Ele pede: medita nesse livro dia e noite, leia a Bíblia dia e noite, não cesse de falar deste livro. Amém. Ou seja, não cesse de pregar o Evangelho. É o que eu estou falando, gente, em toda circunstância. Amém. A gente é levado a pregar o Evangelho. Outro domingo, eu acabei entrando num culto lá em Jaguariúna. Deus me queria lá. E aí eu cheguei no estacionamento, eu encontrei com um irmão que andou desviado e está voltando para a igreja. E ele logo se alegrou a hora que me viu, logo me alegrei a hora que vi ele. Nós ficamos juntos no culto. Durante o culto eu já senti Deus falar comigo, chama ele. Eu falei: vamos almoçar amanhã. Aí ele falou: não, vamos tomar um lanche hoje. Eu falei: não, então vamos tomar um lanche hoje. E aí esse homem foi comigo lá na lanchonete e começa a falar de umas coisas meio erradas na vida deles. Eu tenho paciência, né? Eu vou ouvir. Porque estou com uma namorada, não sei o quê, papapá. Eu ouvi, né? Deixei ele 30 minutos também falando.
Aí eu falei, agora eu vou falar. Meu filho, ó, sair não é a vontade de Deus para a sua vida. Você está voltando agora para a igreja, meu filho? Então você já faz o seguinte, já corta contato com essa mulher, ou leva ela para a igreja, mas não é para namorar agora, meu filho. E comecei a falar, ó, isso aí está acontecendo na sua vida, por causa disso, por causa disso, por causa disso, aí suas coisas estão dando errado, por causa disso, por causa disso, por causa disso. Comecei a pregar para ele. Então é isso que Deus chama a gente para fazer. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês obedecem essa palavra aqui? Amém. Se vocês obedecem, incentiva vocês, prega ela também, porque obedecer a ela está escrito: ide, pregue o evangelho a toda criatura. Quando Deus fala em todas as nações, eu imagino, contextualizando para mim e para a sua vida, que pode ser assim, em todo lugar. Pode ser em todo lugar? Pode ser. Deus colocou esse homem no meu caminho, colocou o outro homem no outro dia no meu caminho. Deus colocou pessoas no seu caminho. O que eu falei? A terra prometida tem a ver com você ser sal dessa terra, luz desse mundo. Você crê? Amém. Então faça um compromisso com Deus. Fala, Deus, eu vou não cessar de falar desse livro de dia e de noite. Eu vou ter um compromisso de ler essa palavra de todo dia. Faz esse compromisso com Deus hoje. Amém. Agora, Glória a Deus. só para a gente não perder aqui, Deus falou assim para Josué: prepare-se agora, passe este Jordão. Deus fala para nós nessa noite: prepare-se agora. Não é amanhã, não é semana que vem, é agora. Amém. É agora. Glória a Deus. Agora. Prepare-se agora e passe este Jordão. Eu já vou finalizar, mas eu não posso te dar um destaque para uma última coisa. Prepare-se agora e passe este Jordão. Já pensou que de todos os rios que podia ter na Bíblia para eles atravessar, justamente o Rio Jordão? É justamente o rio onde Jesus foi batizado. É justamente o rio onde Naamã deu 7 mergulhos e foi curado da lepra. Um rio que simboliza a cura, que simboliza novo nascimento, que simboliza batismo. Ou seja, não é possível entrar na terra prometida sem passar pelo Jordão. Amém. Passar o Jordão significa se santificar, tomar uma decisão, escolher se batizar. E eu queria te falar, Deus tem uma promessa na sua vida, mas você precisa se santificar. Amém. Glória a Deus. Você precisa tomar uma decisão. Carta aos Hebreus nos ensina: sem santidade é impossível ver a Deus. Se tem alguma coisa que está errada na sua vida, eu te convido essa noite a você eliminar, a você tomar uma decisão, a você sair de cima do muro, a você escolher Jesus, a sua palavra, acima de todas as coisas. Amém. Vamos orar. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que o Senhor, Pai, revele a cada um de nós o que nos impede de verdadeiramente alcançar as promessas do Senhor na nossa vida. Mostra no íntimo de cada um o que cada um precisa renunciar, o que
a gente precisa sacrificar? O que a gente precisa tomar de decisão, Pai, para poder viver as promessas do Senhor na nossa vida? Que o Senhor, Papai, nos dê força e muita coragem para viver, Pai, meditando na Sua palavra todos os dias, para anunciar a Sua palavra, todos aqueles que o Senhor coloca no nosso caminho. E a gente pede perdão, Pai, cada vez que a gente deixou de pregar a Sua palavra, que eu tenho certeza que eu e meus irmãos, em alguma ocasião, o Senhor esperava uma atitude nossa, o Senhor esperava que a gente anunciasse que Jesus ama as pessoas, que o Senhor tem um propósito na vida delas. Sim, Pai. E a gente não o fez. Pedimos perdão, mas que o Senhor nos encoraje Amém. a viver, Pai, anunciando essa palavra todos os dias. Amém. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus.